Olá, eu sou Bruno Freitas e você está assistindo o canal de Minas Gerais. Hoje nós vamos fazer algo bem diferente aqui. Como vocês podem ver, temos mais convidadas. Hoje vai ser uma coisa muito bacana. Falei de novo, sou Bruno Freitas, por favor. Meu nome é Nayara Moraes, eu sou especialista em IA para negócios. Seja muito bem-vinda, Nayara. Obrigada. Temos mais duas convidadas especialíssimas aqui. Meu nome é Thaís Melo, sou esteticista e empresária no ramo da beleza e da alimentação. Meu nome é Adriane Cândido, sou biomédica esteta, especialista em gestão de negócios e também empresária. E eu, como podem ver, sou o bendito fruto entre as mulheres aqui. Então eu estou mais para aprender, porque eu estou muito curioso para muita coisa aqui. Vocês não têm noção da minha curiosidade. Tanto com IA, tem muita coisa, é um dos assuntos que mais bombam. Toda hora que a gente vai brincar ali no Instagram, aparece algum anúncio de IA. Não é assim? Uhum. Então, vai aguardar. Eu sei, vai ter chuva de perguntas. E para as meninas aqui, tem muita coisa que é na área de estética. O que é bacana, o que não é. E ainda tem mais coisas para a gente abordar. Vambora? Vambora! Estamos prontas. Nasceram prontas, né? prontas. Estão só desenvolvendo aqui para Isso aí. aquilo que vieram, não é isso? Isso mesmo. A primeira coisa que eu queria entender com relação à IA, porque é uma curiosidade minha, certo? A gente vê que todo lugar está falando, olha, estou usando a IA, está dando certo, mas você vai num lugar, o atendimento é do mesmo jeito, você vai em outro, é do mesmo jeito, você vai em empresas diferentes. Como que você está percebendo isso na sua empresa, pelo que você faz, pelo que você oferece? Bom, eu acho que o tema de IA, sim, ele está sendo muito falado, muito expandido aí, não só no Brasil, como no mundo inteiro. O Brasil hoje é um dos países que mais usa IA do mundo, se eu não me engano está em terceiro lugar do mundo, só perde aí para os Estados Unidos e Índia, então estamos nos top 5 aí do mundo. E só que na minha visão, eu tenho uma visão um pouco polêmica aí no tema de IA, apesar de trabalhar com isso, estamos indo um pouco para um lado que não é um lado ainda legal. As pessoas elas têm essa tendência, e o brasileiro gosta dessa coisa muito rápida, né? Então, a gente tem essa tendência em querer resolver tudo de forma muito rápida. E a IA, ela traz isso. Só que também tem as consequências disso, que é a generalização, que é a robotização. E acaba que todo mundo está indo para esse lado e ficando do mesmo jeito, né? Ah, com certeza. Eu não sei como que vocês sentem isso na área de vocês com a IA. As pessoas já chegam perguntando, eu pesquisei isso, é assim que se faz, tentando ensinar vocês como fazer? Sempre. Isso você sente isso também? A pessoa, Sim. tipo assim, tentando ensinar pai a fazer filho, vamos falar Eu desse acho jeito. que para nossa área, né, Thaís, as pessoas já chegam com o diagnóstico. Sim. Eu pesquisei, então eu preciso disso, disso e daquilo. E aí a gente fica naquele impasse. Eu vou ser realista ou vou tentar amenizar a situação? Elas já vão pesquisando, já com o protocolo pronto, esquece quem estudou foi a gente, né? E aí, mas pesquisa muito e tudo que tem, principalmente na estética, né? Cada dia vem uma tecnologia nova e já chega, eu quero isso, e às vezes nem é isso que é pra pessoa. E como que isso estoura na sua mão? Porque tudo que acontece aqui estoura na mão dela depois, Sim. porque vai procurar, todo mundo chega a um conceito pronto, é isso? É isso. Hoje está todo mundo querendo essa resposta pronta e todo mundo tem acesso muito fácil à internet, à tecnologia, IA. Então, tá todo mundo sendo dono da verdade, né? Só que da mesma forma que lá na estética, cada paciente tem um protocolo, pra gente também funciona assim. A IA, ela é generalista. Ela tem a ideia ali geral e genérica. Só que a gente também precisa personalizar isso, que é onde entra aquela questão dos prompts, de saber pedir, de saber conversar. Só que ainda o prompt, ele ainda é um pouco polêmico também, porque você precisa falar muito bem com a IA e conforme você vai conversando com ela no histórico ali, vai passando muito tempo, a própria IA começa a delirar naquele contexto, naquele histórico. Então, o que acontece? A IA começa a pegar um tema que você falou com ela há 2 meses atrás.
e tudo se mistura e não é, na verdade, o contexto que você queria para aquele momento. Então, por isso que, principalmente assim, dentro da minha área de trabalho hoje, na minha empresa, que é a IARC, a gente desenvolve ela com um contexto empresarial já dentro do código, para a IA não ter esse problema de delirar e não precisar ter um prompt muito bem feito em todos os momentos de contato ali com o chat. Ou seja, é uma personalização também. Quem procura vocês é uma coisa bem individualizada. Sim. Ou procura muito assim, tipo, olha, eu quero ficar igual ao fulano de tal, na novela X ou então no filme. Vocês têm disso também? Para ali deve ter mais, né? Que é da harmonização. Inclusive na entrevista que, né, fizemos anteriormente, a gente falou bastante sobre essa questão. Inclusive as pessoas chegam comparando uma foto com a outra, que pediu o IA para transformar, já peguei casos assim, mas nada que uma boa conversa, uma boa avaliação, né? A gente tem que ter essa empatia com o paciente, porque a pessoa realmente ela cria uma expectativa. Eu não sei se a Thaís também vive essa questão do TikTok. As pessoas elas estão vindo muito com essa fantasia de vídeos programados. E às vezes eu tenho que provar para a pessoa que aquilo ali não existe. Sim. Aquele perfil não existe, aquele filtro não existe, né? Porque ele ainda tem E as muito pessoas mais trazem o filtro. filtro, sim, a foto, fala, olha, eu quero ficar igual essa imagem. Sim. Com Ontem, filtro. inclusive, eu passei por essa experiência, mas ainda bem que a paciente ela tem um bom senso, ela só queria uma ideia do que ela podia. E aí sim é algo realista, né? É possível alcançar algo assim, com essa naturalidade? É diferente quando a pessoa vem com uma pessoa montada, né? Sim. E sim é possível, a gente consegue sim, eu acredito que a IA ela veio para agregar, ela veio para nos auxiliar, mas ela não veio para tirar o nosso conhecimento. Porque realmente a gente estudou muito, né, Thaís? Sim. E ainda São continua anos de estudando. caminhada. Exatamente, para estética nunca para. Não paro. Não é questão só de estudar ali também, não. Porque tem a equipe de vocês também, de atendimento, desde quem Sim. procura pela primeira vez, Uhum. para tirar dúvida. Então, aqui dá uma mistura muito boa. Porque o que vocês precisam, ela pega e desenvolve Sim. para fazer o primeiro atendimento e para fazer uma integração. É assim que funciona? Eu entendo, toda a minha plataforma ela é desenvolvida de forma personalizada. Então, primeiro eu entendo as dores ali, as questões desse cliente, para depois desenvolver de acordo com o que ele precisa. Hoje, muitas pessoas perguntam, né? Nayara, você faz automatização? Você faz robotização do meu WhatsApp? Não, eu não faço e não aconselho fazer. Não é nem legal. A gente nem achou que a humano. Nayara ia salvar a gente. Ela trouxe uma realidade para nós. Seria muito legal, mas não acontece. Hoje, eu acredito muito, eu falo que eu vou muito pro lado polêmico, porque ainda não gosto de falar sobre IA na parte de automação. Eu acredito muito na IA, não para substituir processos ou substituir pessoas, mas para potencializar as pessoas, potencializar as equipes. Então, o trabalho de IA mais ser humano, aí sim, eu acredito muito nesse trabalho em conjunto, em como que a IA pode potencializar a prestação de serviço ou a entrega de um produto ali físico para esse cliente. Agora, uma automatização, uma robotização que não exige o conhecimento, a técnica, que principalmente as meninas ali de estética têm muito estudo, têm muita técnica de anos aí, a IA não consegue substituir isso. Isso me leva para uma pergunta, porque vocês duas na mesma área, acho que você também contribui bastante nisso aqui. Apesar de serem a mesma área, você tem uma demanda que é diferente da demanda dela. Você tem uma visão de uma coisa do seu negócio que, apesar de estar na mesma área e trabalhar até juntas em momentos, né? São visões ainda Na diferentes. verdade, eu acredito que a gente complementa. Ah, A então minha tá. estética e a da Thaís, elas se complementam. Sim. A nossa área, ela realmente exige... É muito amplo, né, o conhecimento. Então, assim, para a gente realmente conseguir trabalhar de forma a entregar muitos resultados, né, em áreas diferentes, a gente precisa de estar em conjunto.
Principalmente... porque uma coisa que a Adri vai ser boa, às vezes eu não tenho tanto conhecimento e vice-versa. Uma coisa que eu vou ser boa e uma ajuda a outra. A Nayara, por exemplo, ela foca ali num conteúdo, ela consegue ficar naquele conteúdo. A nossa área, ela é gigantesca. Gigante. A gente está falando de saúde, de estética, e isso é um tema que inclui tanto conhecimento, né? Sim. E é bem complexo, às vezes, de você fazer com excelência tudo isso. A gente pode ter o conhecimento, mas realmente pegar e colocar a mão na massa, a gente precisa dividir para que seja não- bem feito, né? Seja com excelência. Não dá para abraçar todas as áreas, né? Quem é bom numa área, se quer ser boa no facial, corporal, capilar, a estética é muito ampla. Então, não tem como ser boa em tudo. Então, sempre uma vai auxiliar a outra e vai ajudar. Fora que o negócio de vocês também tem muita atualização a todo tempo, O tempo né? todo. O tempo todo. Eu acho que seria até interessante vocês falarem sobre esse novo momento agora das canetas, né? Que estão trazendo, eu acredito, né? Meu modo leiga aqui de perguntar. Mas acredito que está trazendo também um reflexo grande na área de estética também, né? Sim, lá na clínica a gente tem médico para isso, que tem a prescrição, e a gente entra com a área do lado de rejuvenescimento, porque a gente tem as pacientes que estão no protocolo de emagrecimento, mas ao mesmo tempo a gente tem uma equipe toda montada, com nutricionista, médico. Então, além de entrar com a suplementação, vamos entrar com um protocolo também de rejuvenescimento, porque a gente não quer que aquele paciente só emagreça e fica flácido. Então, na clínica, a gente tem toda a equipe para poder fazer isso. E eu acho que o mercado nosso, as pessoas ficaram com medo da estética, porque a caneta está ganhando cada vez mais poder, e vai tirar da estética. Pelo contrário, a gente está tendo mais clientes, não sei o caso da Adri, provavelmente de harmonização, mas a gente está tendo mais clientes justamente por conta da caneta. Sim. Porque a questão da harmonização é interessante, porque com esse boom da caneta, Sim. quais são os prós e contras? Quando pode, ou se pode a qualquer, assim, tranquilamente fazer o procedimento com vocês, por exemplo, ou vai variar de paciente para paciente? Eu tô usando a caneta com acompanhamento médico. Não preciso Sim. colocar que a gente está sempre com Eu costumo acompanhamento. brincar que não só pode, como deve. Como deve, tem que tá. ser junto. Porque Pra ter depois melhor o estrago resultado. é maior. Exatamente. Se a É um pessoa... pouco mais trabalhoso. Então, se eu estou usando a caneta agora e quero fazer alguma estética facial aqui, tem alguma contraindicação ou não? Não. Não, pelo Na contrário. verdade, tem que fazer, justamente pelo estrago ser maior. Vai que você emagrece 20, 30 quilos, chega todo A flácido. pele Aham. Então, se você está usando uma Entendi. caneta e faz o acompanhamento estético, por exemplo, facial, para protocolo de rejuvenescimento, é bem melhor você fazer junto com o processo de emagrecimento do que esperar emagrecer tudo para depois procurar uma estética. Porque aí, lá na frente, o gasto vai ser até bem maior. Entendi. Algo interessante sentido. que, inclusive, esse emagrecimento tão acelerado, né, tem causado, de fato, o envelhecimento antecipado. Sim. Porque a pessoa perdeu gordura facial, o rosto ele tende a ficar mais enrugado, envelhecido, aparecimento de manchas. A pele Queda de ela estava cabelo, esticada queda antes, de agora cabelo. diminui, né? Sim. E queda de cabelo não posso falar muito, não. Mas tudo bem, vamos lá. O importante é Mas que a tem como resolver agora. Exatamente. A gente entra com o protocolo. Isso, E aí é faz um ótimo. combo, tá fazendo emagrecimento, já trata do cabelo, já trata da pele, tudo junto. É isso mesmo. E é tudo muito mais prático. Eu tinha perguntado para a Adriana no primeiro encontro aqui, né, no primeiro bate-papo nosso, todo mundo fica, e vale para você também, que é com relação à precificação. Todo mundo acha que isso tem que estar... Eu vou fazer um trabalho com IA para minha empresa, eu já sei que vai ficar um absurdo. Eu vou para uma clínica de estética, eu sei que eles vão me depenar ali. E não é assim não, né? Não. Eu acho que a pessoa tem que Graças priorizar a a Deus. saúde, né? Quando ela vai para Exatamente. estética, quando ela vai procurar, ela tem que procurar um profissional adequado ali, né? Qualificado. E olhar a questão também de saúde. Ela tá cuidando da saúde dela. Ela não pode entregar a saúde na mão de qualquer pessoa. Exatamente. Thaís, ela entrou num assunto bem importante, bem Porque polêmico. as pessoas pesquisam preço. Lógico, vai ter mercado, vai ter diferença de cidade, de bairro. Mas a pessoa tem que pensar em primeiro passo. Olha, eu tô cuidando da minha saúde. Eu não posso entregar a minha saúde na mão de qualquer pessoa. Então, o preço ele vai ficar um pouco de lado ali. E a estética, ela está 100% ligada à saúde. O que eu costumo dizer também é a questão do tempo, da experiência que o profissional tem. Então, Sim. a pessoa passou ali por um processo de emagrecimento, ela realmente precisa de algo que
o profissional tem que ter esse conhecimento para cuidar. Uhum. Então, a pessoa, às vezes, ela formou recentemente, ela não tem tanto conhecimento para indicar o procedimento correto. A flacidez facial, ela gera um afinamento de pele. Então, se esse paciente ele for tratado de uma forma que a pessoa tentou fazer uma espessura maior naquela pele e ela não consegue comportar, em vez de gerar um rejuvenescimento, vai gerar um peso. E lá na frente essa pele vai agravar. Uhum. E isso não se fala muito, né? Então, a gente tem que entender o processo desse paciente e qual momento que ele pode fazer determinado procedimento. Essa ordem, ela é muito importante. E cada indivíduo é único, né? Então, o protocolo que é feito para uma pessoa não é feito para... Mesmo, vocês dois estão usando a caneta. A gente vai entrar com o mesmo protocolo de emagrecimento, o mesmo capilar, o mesmo de rejuvenescimento? Não. Cada corpo vai ser um protocolo diferente. E aí tem a questão de suplementação, isso tudo faz diferença. Na hora que você precificar, a pessoa só prescreve a canetinha e pronto, acabou. Não, na nossa clínica tem um acompanhamento com a nutricionista, e às vezes até acompanhamento com o psicólogo, que faz toda a diferença num protocolo, principalmente se a pessoa está no protocolo de emagrecimento, isso faz toda a diferença. Era o antigo, tinha outros medicamentos antes da chegada da caneta que Sim. tinha que fazer, porque esse medicamento, que inclusive ajudava a eliminar a gordura visceral, ele causava uma determinada dependência e quase que de imediato podia jogar a pessoa, se já tivesse alguma tendência para depressão, poderia disparar ali um caso de depressão. Uhum. E hoje já está bem melhor, né? Isso me leva para uma outra pergunta, outra curiosidade. Deixa eu só complementar uma coisa que eu ia falar aqui. Você falou sobre questão de preço, né? Como que isso afeta dentro da parte de IA. E aí, o que acontece? Muita gente hoje quer que a IA resolva a questão de vendas, mas não tem processo. As pessoas querem que a IA faça marketing, mas também não tem a gestão desse marketing. Não tem um posicionamento. Não tem posicionamento, não tem um processo, quer que a IA ajude as pessoas que trabalham ali para a equipe, mas não tem gestão. Então, o que acontece? A IA, ela vai resolver por um tempo ali uma situação, mas e o que está por trás disso? Então, hoje, a IA que a gente desenvolveu, no caso, ela é, sim, de um ticket mais elevado do que você pagaria hoje para uma automatização ou uma IA aí que vai te ajudar por R$120 mensais. Só que o que acontece? A gente vai entregar não só aquela resposta que você queria de forma automatizada, mas também vamos te treinar, vamos te trazer um contexto, vamos trazer um direcionamento com uma visão diferenciada do porquê que é esse caminho para ser seguido e não esse. Pensar também nos bastidores. É venda? É venda. Responde isso daqui para o cliente, mas vamos entender o porquê que você está respondendo isso. Como que a gente pode fidelizar esse cliente? Então, é entender, não só chegar no ponto A e pronto, mas toda a trilha do ponto A ao ponto B. O porquê como que funciona esses bastidores, né? Então, isso aumenta o valor, que, claro, a gente tem uma entrega muito mais elevada, e as pessoas que têm consciência do que isso vai entregar para elas vão pagar a mais por isso. E aí é do que a pessoa vai querer, é da mesma coisa da questão da estética. Precisa caminhar junto, ou vai pagar mais caro depois lá no final. Que é pior, né? Exatamente. Se faz a coisa bem feita desde o início, lá no final vamos falar, final do ano, né? Tem um termo correto agora na contabilidade, que agora eu esqueci, do ano em exercício, você consegue contabilizar em termos, olha, foi investido tanto, eu consegui um retorno tal. E foi muito melhor, porque esse retorno ele vem mais firme, ele vem mais concreto. Não é aquele retorno que você não entende o porquê que ele chegou, que é aí que mora o perigo. Se você entende o processo, para quem gosta de vôlei, a gente entendeu o processo do porquê que a gente está aqui e o porquê que a gente ganhou um campeonato, é importantíssimo. Porque as outras equipes vão estudar a nossa equipe para a próxima temporada, certo? Então, se eu entendo isso, eu chego mais forte na próxima temporada, bem mais preparado. Se eu não entendo todo esse processo, inclusive que vocês citaram aí,
Não adianta simplesmente chegar, aí eu vou fazer um procedimento com essa clínica, depois vou fazer esse outro com a outra clínica, e não é por aí, vai ficar Sim. indo de parecendo bolinha, E se né? acontece uma intercorrência nenhuma, às vezes você nem sabe, porque tem a paciente que esconde, né? Às vezes tá fazendo procedimento comigo e com a Adri, e fala, não tô fazendo nada. A gente sabe, a gente consegue fazer uma leitura de falar, olha, tá fazendo alguma coisa. E hoje, complementando, eu não só sei de ver, como hoje eu tenho um aparelho que me prova, eu consigo ter um laudo, né, através do ultrassom de imagem, que tem me ajudado bastante. Isso faz tudo. Porque realmente a queridinho. pessoa esconde determinados tratamentos, principalmente PMMA. Às vezes a pessoa não comenta, ou às vezes a pessoa não sabe que foi feito aplicado o PMMA. E isso nos protege bastante, ter esse diagnóstico antes. Uma preocupação que ocorre também é se a IA vai tomar o lugar das pessoas. Bom, é um tema bem polêmico, né? Hoje muitas pessoas me perguntam, Nayara, a IA vai substituir as pessoas, vai substituir o meu trabalho? E, gente, isso é desde muitos anos atrás, muitas profissões foram deixadas de lado, né? Não só por tecnologia, mas por vários temas da história. Então, naturalmente, trabalhos serão substituídos, não necessariamente somente por culpa da IA, mas é aquela que eu vou sempre defender. A IA, ela tá aí para complementar, ela tá aí para potencializar. Então, hoje, uma pessoa de marketing, vamos falar aí dessa área que eu gosto e trabalho há muitos anos. Uma pessoa com marketing que ela não usa IA, ela tem resultados muito mais lentos e às vezes até não tão profissionais quanto um profissional hoje que usa IA para criar, para fazer processo de gestão, criar processos dentro da empresa. Então, sim, a IA ela vai, querendo ou não, substituir algumas profissões, mas também novas profissões vão surgir por causa da IA. E é o processo natural de toda a história e da humanidade. O que a gente deve fazer é se preocupar com como que eu vou usar a IA dentro do meu negócio hoje. Porque daqui a um tempo, na verdade, acho que já podemos até falar disso para ano que vem, ter IA não vai ser diferencial mais. Porque todo mundo vai ter IA. Então, como que você vai usar a IA para te diferenciar? Porque hoje, ela não está diferenciando. Ela está entregando a mesma coisa para todo mundo. Outras pessoas, né? Hoje, você consegue notar quando um post é feito por IA. Sim. Você consegue notar quando um vídeo é feito fica muito por IA. claro. E vocês conseguem perceber? Sim. Então, eu acredito que quem tá vivendo o momento consegue perceber. Mas existem pessoas bem leigas que sim. ainda não conseguem ter discernimento. E isso me preocupa às vezes na Sim. minha área com a da Thaís, porque às vezes as pessoas são enganadas, literalmente, com resultados que são irreais. Isso São é verdade. irreais. Ou às vezes a pessoa, ela viu algo na internet que levou muito tempo para acontecer e ela chega no profissional querendo aquilo ali com uma sessão. Às vezes a harmonização glútea, não sei se aparece lá, mas Bastante. é um processo, aí chega um resultado falando, mas eu quero um resultado desse. Não, peraí, o resultado, para chegar nesse resultado, leva um tempo, não é uma sessão que você consegue fazer E nós isso. somos muito transparentes, né? Sim. Eu acredito que o nosso público Isso. vai ficar curioso, porque Isso é estamos as importante três demais. aqui, né? Sim, as três polêmicas. Existe uma ligação entre a gente, não é à mas toa que é esse até natural encontro. que seja assim. Como é que eu chego lá? Um bebê não demora pelo menos 40 semanas para ficar pronto, entre aspas, maduro mesmo para poder nascer, seja parto natural ou não? Então, agora, fazer um procedimento. Eu quero fazer um procedimento. Ah, demora? Demora. Ah, não, então vou procurar com o cara ali da esquina que o dele é mais rápido. Tem isso com vocês? O pessoal, Isso. enquanto eu dava aula de inglês, assim, Bruno, eu quero fazer aula de inglês com você, só que você acha que em um mês eu fico fluente? Ou 2 meses fico fluente? Você já teve nos Estados Unidos, teve na Inglaterra também, morando Nem mesmo. para quem tá morando é tão rápido. Mas porque é necessidade, pô, você precisa de se virar ali, então realmente força aquilo. Mas para quem está aqui, o processo é Ainda totalmente mais diferente. lento, né? Mas aí, hoje as pessoas estão ultrapassando, né? Ninguém mais quer entender o processo. As pessoas querem tudo para Tudo pra ontem. ontem.
E realmente tem áreas que o para ontem não funciona. Ele pode até funcionar, mas o risco é muito grande. E quando chega esse para ontem para vocês, o que vocês falam para o paciente? Eu quero isso e tem que ser rápido. Eu particularmente não pego um paciente desse, porque eu sei que o risco lá para frente vai ser bem pior. Exatamente. Prefiro não pegar o paciente do que pode ir em outro profissional. É melhor. Eu acho que para a Thaís ainda é um pouco pior do que no meu caso. Eu consigo entregar alguns resultados mais rápidos, né? A gente está falando de uma estética integrativa, de tratamentos corporais, celulite, né? E no meu caso, a gente tem preenchimentos, né? A própria toxina tem um prazo um pouco curto que ela já consegue entrar em ação. Mas a pessoa realmente tem que estar ciente de que esse processo, ele demora um pouco, pelo menos, né? Não vai ser um resultado para ontem. Então, às vezes eu pego uma mãe, uma noiva, que quer fazer um procedimento para daqui uma semana. Aí, sim, é complexo e arriscadíssimo, porque a gente não sabe o pós desse paciente. E aí, você realmente arriscar isso com o paciente é impossível. Então, nesses casos, a gente realmente prefere não arriscar. Exatamente. Lá a gente tem os processos, né? A clínica trabalha com todas as áreas, mas é mais voltado para harmonização corporal. Então, a gente pega muito pós-parto. Então, nossa, eu quero voltar com minha barriga. Isso é uma curiosidade. É pelo menos uns 5 meses. É um processo. Eu falo que depende mais da minha cliente do que de mim. A gente consegue ter resultados muito bons no mês. Mas de um dia para o outro, nossa, eu quero voltar meu abdômen de antes, igual a Virgínia. Gente, é só ela. E tem E outra é criar uma expectativa que depois Sim. essa pessoa vai falso, né? idealizar. Não, foram 9 meses, gente. Então, para voltar, não é de um dia para o outro que a musculatura volta. Então, a gente tem todo o processo. E depende muito do nosso cliente também. Porque, por exemplo, para o protocolo de diástase, a gente entra com técnica de respiração, de exercício, que não depende só de uma clínica de estética. A gente precisa também do paciente colaborando. Então, para ter o resultado mais satisfatório, a gente consegue ver a evolução de 1, 2 semanas. Um dia eu postei uma foto e eu coloquei lá, gente, isso aqui é de uma semana, 1 mês ou 2 meses. E realmente era de uma semana, um resultado lindo. Mas eu não posso prometer para uma pessoa que para todo mundo vai ter o resultado de uma semana. O que essa cliente fez para ter uma semana sem uso de caneta? O que ela fez? Ela manteve o foco ali, olha, manteve a respiração que a gente solicitou todos os dias, a atividade física, uma alimentação mais limpa, menos inflamatória, e isso faz diferença. Isso foi o que eu aprendi com a entrevista com ela, sabe? O estilo de vida da pessoa que chegou. Muito, né? É isso que eu ia perguntar Sim, agora. faz Você já Inclusive, uma das respondeu. pessoas que também me ajudou a me apaixonar pela estética integrativa foi a Thaís. Ah, Uns aninhos atrás, né? Sim. E aí eu me apaixonei, ainda me aprofundei mais depois disso. A Adri foi minha prof, primeiro a gente se conheceu assim, né? Foi. E aí uma vai ajudando a outra sempre. Total. Eu acho que as Não redes existe sociais, concorrência. elas ajudaram a acelerar muito essa questão de querer resultado rápido, né? Sim. A rede social, a tecnologia, a própria IA também quis trazer essa sensação de quero tudo para ontem. E é uma coisa que a gente conversa muito lá dentro da nossa empresa, que essa ambição das pessoas de querer as coisas para ontem, automatizar, de robotizar, de colocar tudo na internet, eu acredito, uma visão assim, pensando mais para o futuro agora, eu acredito que daqui a alguns anos, ou até menos do que isso, a gente vai ter uma troca disso daí. Então, hoje tudo é muito robotizado, tudo muito acelerado, as pessoas estão buscando muito isso. Mas daqui a um tempo, as pessoas vão priorizar e valorizar empresas que não trabalham dessa forma, empresas que prezam pelo atendimento humanizado, um atendimento personalizado, um protocolo unificado. Então, tudo isso, eu acredito que vai começar a voltar. Até brinco muito, eu sou filha de comerciante, então meu pai às vezes fica preocupado, né? Questão de comércio, todo mundo que trabalha com comércio sabe disso. Internet veio alavancando tudo, essa questão de compra, shopping online, e eu sou do tipo que acredita que daqui a alguns anos a questão de comprar em lojas físicas vai voltar. As pessoas vão começar a priorizar ir na loja, vestir as roupas, calçar um calçado para provar mesmo de fato e não ficar comprando online. Então eu acredito muito nessa troca. Mas eu acho que isso também não vai demorar muito, não.
Porque eu sou essa pessoa, gente. Eu tenho 33 anos, mas eu não compro na internet. Eu amo ir lá na loja. Provar, colocar o sapato, isso faz toda a diferença. O atendimento, Eu cara acho a que cara. são situações. De repente Sim. você pode pedir um remédio ali Coisa na prática. farmácia, sim. alguma coisa prática. Beleza. Uhum. Mas tem coisa que a gente precisa de sair É mesmo. porque a gente tá tão acelerado que aí quando volta para, pelo menos lá na clínica, quando a gente tem esse atendimento humano, eu vejo que é o que a gente mantém as nossas clientes. É esse Exato. atendimento Eu que eu tô ali ia comentar isso. conversando, que eu tenho contato. Então, eu acho que isso aí não vai demorar muito para poder voltar mesmo. Sim. E a gente vive isso, né, Thaís? Uhum. A gente tem esse contato com o paciente. Sim, eu faço questão. A gente realmente tem esse diferencial do paciente chegar, fazer uma avaliação presencial, conversar, Sim. né? E a gente entender as dores desse paciente, porque principalmente na nossa área, a gente está lidando com saúde, com expectativas, com o dia de amanhã dessa pessoa, com o futuro, Uhum. né, dessa pessoa. Eu acredito que a imagem influencia muito. Não, total. Né? Uhum. A pessoa, quando ela se vê no espelho, hoje eu fiz uma pergunta, eu coloquei no meu stories, e aí, você tem ficado feliz? Você tá de bem com o espelho, com o que você vê? Porque é muito importante hoje a gente se olhar e se sentir bem. E não falo necessariamente de estética, eu falo de atletismo mesmo, saúde física, espiritual. Uhum. Né? E as pessoas às vezes acham que é só sentar na nossa cadeira, Não injeta é. um botox. Não é. Tá muito além de um botox, Sim. né? Uhum. Inclusive, eu tenho entrado muito nesse assunto com as minhas pacientes, sobre tratar sem necessariamente já ir pro mais fácil. E eu falo que a gente também transforma a vida de pessoas sem saber. Um Sim. dia eu fico mais por questão da gestão da minha Adoro clínica. esses casos. Vou contar os Ele casos. gosta da vida real. Porque é a vida real que faz a diferença. Sim, faz total diferença. Eu fico mais na gestão. A minha clínica teve o crescimento, eu tenho uma equipe maravilhosa que faz os atendimentos. E normalmente nos sábados eu entro para os atendimentos. E aí um sábado eu entrei para um atendimento de uma cliente. E só depois de um tempo que eu fiquei sabendo que eu tinha transformado a vida dela. Eu amo fazer massagem. Se você falar assim, Thaís, você precisa voltar para uma área da estética, o que você gosta? Ai, mas o botox não é mais rentável, preenchimento. Eu amo massagem, eu amo toque. E aí, quando eu atendi essa cliente, a gente separa a agenda. Eu tenho uma responsável por separar a agenda. E ela separou essa massagem para mim. Eu atendi uma rede spa. Atendi essa cliente e aí hoje ela é contadora e ela trabalha na área de estética, de clínica de estética, mas ela começou depois que ela teve a experiência lá na clínica, que na clínica você chega, senta na cadeira de massagem, aí a gente oferece um drink, então tem todo, não é só ali fazer uma massagem, pronto, acabou. E depois que ela veio revelar, que ela veio contar o processo todo que ela estava passando naquele período, e depois da experiência ela falou, Thaís, você transformou minha vida em 2 sentidos, e eu nem sabia. Às vezes, para mim, era mais uma massagem. Mas para a pessoa que está indo ali, por isso que eu sempre falo com toda a minha equipe, quando a gente vai atender qualquer cliente que seja, gente, coloca ali como momento mais especial da vida dela. Se você não está bem hoje, não atende, não trabalha. Porque eu falo que é troca de energia. Se você não está se sentindo bem, se você vai tocar no seu paciente, você troca energia com a pessoa. Isso faz toda a diferença. E deixar registrado também, porque essa troca de experiência, esses casos que vocês trazem aqui pra gente, não é aquela coisa do cara que vai distribuir alimento, pega o morador de rua, tá dando a comida para ele, fazendo a selfie, não é isso. Não. Mas é porque existe um desejo muito grande em fazer o bem pro próximo. Sim. E esse bem, a gente não tem noção da amplitude daquilo. A Adriane colocou isso. Você, com uma experiência sua, porque na área de estética, você falou agora, a Adriane já está pensando num caso ali para compartilhar conosco, e eu estou curioso, mas clientes que chegaram para você, que tinha um resultado não tão desejável, mas depois de ter contratado seu serviço, que transformou bastante a vida dele e de forma diferente do que ele pensava. Um caso que você pode compartilhar Eu estava conosco. curiosa, inclusive, para fazer essa pergunta para ela. Falar de Gente, você. Conta eu seu passei na depoimento frente. então, Lai. Conta seu Eu depoimento. passei Ela é na frente. maravilhosa. A gente pode falar pra ela. É. A Nai foi nossa mentora e Então, fantástica. Eu acho que melhor que eu falar é ver um depoimento, não é? Vamos escutar de vocês, a experiência de Ai, vocês super. com o trabalho dela. A Nai me ajudou muito no posicionamento. Muito mesmo. Eu sou meio travada em rede social. Não tem problema
problema nenhum de abrir uns stories de gravar. Mas, por exemplo, para poder sair, eu tive a questão de sair dos atendimentos e assumir a gestão. Eu tinha o problema de falar isso na rede social, porque eu achava que eu ia perder as minhas clientes que começaram comigo desde o início. E a Nike me ajudou a destravar isso, de, não, você vai postar. Ela montava tudo pra mim e falava, Thaís, cadê? Você não postou? Eu falava, ai, o que meus clientes vão achar? Nossa, vou falar que foi pra gestão. Ai. E aí a Nike me ajudou nesse processo. Por muito tempo eu fui mentora de posicionamento de marcas pessoais, antes de entrar nesse mundo aí da IA. E as duas foram minhas mentoradas, a gente trabalhou juntos, cada um na sua, porque sempre foi um trabalho muito personalizado. 100%. Então, cada uma no que era de necessidade ali. Acredito que a Adri também tem um depoimento legal para contar aí. Mas é uma das minhas paixões, mentorar pessoas, direcionar. E é por isso que dentro da IA eu não queria automatizar. Porque eu acredito muito nisso de ensinar o porquê também, a direcionar. Não é só falar, vai lá e faz isso. Mas também são humanos que estão ali por trás. Eles têm medos, têm sensações, têm travas. Então, tudo precisa ser bem direcionado, entender o momento da pessoa. Por isso que dentro da IARC eu falo que eles não são agentes, não são estagiários, eles são mentores também, eles são consultores, sócios. E por falar em medo que você coloca ali, acho que a gente tem disso mesmo, eu sinto. Parece que quando eu vou perguntar alguma coisa, vem uma vozinha assim, isso é uma pergunta idiota? Isso é coisa de quem realmente não sabe nada. E não é assim, isso para mim tem hora que dá uma insegurança de perguntar para uma pessoa que sabe muito de um determinado assunto. E pelo jeito que ela fez aqui para você fez boas diferenças, sim, né? Com certeza. Com certeza. Como foi a sua experiência com ela? Quando eu conheci a Nai, eu estava em busca de conhecimento de como ser ainda uma mentora melhor, né? Porque a gente tem uma responsabilidade sobre outras pessoas. E eu a conheci num momento de insatisfação com uma mentora. E aí foi aonde eu tive todo um divisor de águas, porque a Nayara, ela abraçou o meu caso, né? Eu vinha de um caso de decepção muito grande. Eu tinha desistido já de aprender com outras pessoas. Eu falei, não, eu vou aprender sozinha, porque as pessoas não entregam o que elas prometem. E como eu tive muita responsabilidade com as minhas alunas, tenho até hoje, eu falei, não, as pessoas não têm a mesma responsabilidade que eu. E aí, quando eu a conheci, eu tava, né, triste, Sim. decepcionada, e ela veio com esse carinho, e ela foi super paciente, e a gente conversou muito, e aí ela abriu a minha mente que sim, é possível encontrar mentores que estão dispostos a abraçar o seu caso. E ela abraçou, e eu cresci bastante também, aprendi muita coisa com ela. O que eu tenho para falar para ela hoje é que ela com certeza está entregando ainda muito mais com a IA, porque ela de fato se dedica, ela tá junto com a pessoa o tempo todo. E hoje a gente não encontra esses mentores por aí, não. E pelo jeito reflete mesmo, porque quando eu tive na sua clínica, para eu fazer, eu também fiz procedimento, viu, gente? Inclusive, tá muito bom, já vi Aí, os ó, detalhes. que ótimo, ainda tem mais para fazer. Só Estamos comecei. caminhando. Mas dá para sentir essa inspiração, porque eu vejo o cuidado da Adriane com as pessoas com quem ela faz essa mentoria. Porque ela falou para mim e mostra isso, que ela está junto da pessoa na hora da aplicação, vendo, porque ela já sabe o peso da mão dela. Para quem está começando, não sabe medir o peso. Sim. Você sente a mesma coisa quando você está ali do lado, porque na área de estética e está tocando a pessoa, uma coisa. E você, quando ouvindo isso das duas? Eu fico muito feliz, né, de, claro, ter ajudado nesse processo das duas, cada uma no seu momento ali, do que elas precisavam. E foram duas mentoradas, assim, super especiais, tanto que a gente continua esse contato até hoje. Inclusive, tem surpresa vindo por aí. A gente se encontra, não é em vão. Em breve a gente vai falar mais sobre, mas a gente deu super certo. E é isso que eu sempre busquei em todo o meu trabalho, entender a necessidade de cada um daquele indivíduo, cada um tem suas travas, seus medos, suas situações. Sim. E a gente precisa entender, e muitas vezes é igual você falou, será que é uma questão burra que eu tô trazendo para ela? Muitas vezes as pessoas não falam, mas quando a gente tem uma pessoa de fora olhando para o nosso negócio,
ou a gente não fala, ou a gente, às vezes, não entende que essa situação está acontecendo. E essa pessoa de fora, como uma mentora, ela tá ali justamente para entender, trazer esse olhar e te mostrar isso. Te mostrar e te falar, olha, é melhor você vir por esse caminho, te direcionar, levar até lá. E hoje, na IA, eu faço isso, né? Como a Adri falou, acredito que esteja fazendo ainda melhor. E é o que eu quis fazer. Eu não quero trabalhar com IA de forma robotizada e descartando as individualidades de cada ser humano. Então, hoje, a minha IA, ela é 100% programada e eu fico cobrando elas ali, de olho nelas, para elas, por exemplo, te falar, olha, esse seu pensamento não tá certo, é um pensamento errado. É melhor você seguir por esse lado, porque eu sei que seus objetivos é esse, o seu posicionamento é esse. Outras IAs do mercado aí, vamos entrar nessa polêmica, vão sempre te falar que você tá certa, que você é a pessoa mais certa do mundo, que tudo que você falar, mesmo que seja uma coisa errada e burra, ele vai falar, não, você tá certa, vai por esse caminho mesmo, você é a pessoa mais brilhante que eu conheço. Só que a minha IA não, a gente desenvolveu ela para ela te questionar, te mostrar outros caminhos, te falar que você tá indo por um lado errado. Então esse também é um grande diferencial que a gente traz. Olha, de uma forma mais leiga que sou eu aqui, nesse sentido, seria... Eu fico imaginando, você está com um quintal em casa, você vai plantar o que ali? Você não quer plantar morango. A IA fala assim, esse terreno não é bom para morango, ele é bom para outro tipo de fruta. Mas a outra IA fala, não, vai, planta morango, excelente ideia. Vai lá, você vai rachar de ganhar dinheiro. Exatamente. E não está dando resultado. E é por isso que eu quis trazer essa parte minha de mentorar, direcionar e ter um olhar cuidadoso sobre cada indivíduo para dentro da IA também, que eu acho que é o maior diferencial de todos e não existe hoje no mundo, te garanto, isso pode ser, podem me cobrar depois, não existe no mundo nenhuma IA que faz isso de forma tão personalizada como a nossa. E não é à toa, porque Perfeito. hoje a gente já está em mais de 5 países diferentes do mundo. Ó, isso precisa de ser colocado sempre para todo mundo ver, porque tá todo mundo batendo na tecla, vivendo do mesmo, fazendo mais do mesmo. Não é assim, gente. Cada um é cada um. Posso fazer uma pergunta para a Nai? Não só pode, como Deve. Fala pra gente agora um exemplo, assim, real de uma empresa, assim, que já conseguiu se transformar com a IARC, por favor. Vamos lá. Hoje a gente tem um cliente muito grande que tem uma franquia, está franqueando, na verdade, as unidades dele de veterinário. E é um hospital veterinário super completo. E a gente desenvolveu a plataforma da forma base que a gente tem hoje para marketing, gestão e vendas. Só que é uma clínica muito específica que tem planos para pets, tem, além de todo o serviço ali veterinário, eles também têm a parte hospitalar, de internação, de maquinários, que são únicos ali. Então, a gente trouxe tudo isso para dentro da IARC. A gente treinou as equipes para fazer essa venda e fidelização, encantamento dos clientes, mostrar os diferenciais. E, além de tudo isso, uma coisa que a gente fez muito interessante... que é algo que a gente traz hoje dentro da IARC, a possibilidade de customizar novos agentes. Então, a gente customiza de acordo com a necessidade e muito do olhar que tanto eu quanto meu sócio a gente tem em cima desses negócios. O que seria interessante essa empresa ter para além do que a IARC hoje, da forma básica ali, proporciona, a gente pode incrementar. Então, a gente desenvolveu para eles um médico veterinário que é Fantástico. Uma IA que vai ajudar a direcionar os outros veterinários. Então, saiu aqui o resultado de um exame, a gente manda para essa IA. Ela vai debater junto com os veterinários para chegar num determinado... Né? Tô chocada. Isso é muito legal, gente. Para entender, né? o laudo, para entender como que é a família desse pet, porque lá já teve uma situação, gente, que a gente acha que não acontece, mas já teve uma situação de quebrarem o pau, literalmente, porque o pet eram de pais divorciados. E aí tinha que ter muito cuidado para enviar os laudos ali de como estava aquela internação.
um liberava uma coisa, o outro não liberava, e o outro brigava com o outro quando liberava. Então era uma confusão. E hoje a IA que faz essa personalização, ela já orienta o Sim, que ela eles vão orientava a própria equipe de vendas e relacionamento com o cliente a como entender toda a situação de acordo com o laudo ali e como passar isso da melhor forma Fantástico. humanizada Demais. para o paciente, para os pais do paciente. fazer. Transformou essa Entrega um ideia. resultado ali, fica mais fácil para o veterinário Fica e mais para fácil poder pro fazer. veterinário. E não desumanizou Exato. em nada o atendimento. A gente Pelo contrário, potencializou. Profissionalizou, Profissionalizou. Exatamente. né? Organizou, Uhum. Aumentou a tirou conflito, produtividade, Otimizou também o tempo. o relacionamento com o cliente aumentou demais. Então, é isso, entregar de forma humanizada, mas também usando a IA para ajudar aquela equipe, potencializar ela. Às vezes as pessoas estão com dúvidas. Ótimo. Usa a IA para entender melhor aquele resultado de exame, por É algo exemplo. personalizado. É muito né? personalizado. 100% personalizado. Aí fica mais fácil, porque se eu tenho uma dúvida, eu busco ali, eu converso com outro departamento, a gente fala a mesma língua o tempo todo, não fica ninguém batendo de frente com o outro. Outro exemplo muito legal que a gente já fez, dessa parte também de agentes personalizados, uma cliente minha que vende joias, a gente desenvolveu para ela uma agente visagista. Então, ela consegue pegar imagens, por exemplo, uma cliente dela de São Paulo mandou foto do vestido e do corpo dela, do rosto, orelha. Ela consegue, de acordo com essas imagens, o evento, a cor do vestido, mostrar a proporção ali de vestimenta que seria legal para ela e combinando com os acessórios de acordo com o que ela já Eu tem. quero uma IA dessa pra ir pros meus eventos. Exatamente! Que roupa eu usar, que a gente não acessório, maquiagem, isso mesmo. É literalmente o que a pessoa precisar, a gente consegue desenvolver para ela. E são setores totalmente diferentes. Sim. Olha, dá para fazer muita coisa. Você atende um casal que é na área fitness, Sim. que eu tive a oportunidade de conhecê-los de uma das minhas visitas à sua clínica, e ela falou, porque o casal aqui estava na briga, mas no seu caso é você trabalhando com os dois Sim. e ajudando os dois. Eles são fisiculturistas, né? Tanto ela quanto ele. E os dois têm uma perda de gordura muito grande, né? O tempo todo. E ontem mesmo eu estava lá na academia e ele falou comigo, olha, eu tô preparando para o campeonato, já preciso cuidar do meu rosto, porque hoje eles entenderam que eles precisam cuidar tanto do corpo quanto do rosto. E foi muito interessante quando a gente se conheceu, porque eles não acreditavam no procedimento estético, eles já tinham tido experiências bem negativas. Inclusive, ele passou por um processo bem delicado, teve um processo de inflamação pós-tratamento, né? Porque a pele é muito fina, é uma pele que ela tem uma dificuldade de recuperação. Então, foi todo um processo de confiança, de conversa, né? E hoje, eles não vivem sem. Eu não vivo sem eles, eles não vivem sem mim. Falando um pouco de gestão, né? Isso. Eu tenho uma pergunta para as duas, na verdade, mas a Tatá, eu acho que a Tatá é especialista, né? Porque ela Inclusive, tem... ela dá muito treinamento de Dá gestão, muito né? treinamento, Sim, tem uma treinamento. equipe gigante, eu considero gigante, porque eu vivo aqui na minha bolinha só com agentes de IA, mas eu quero saber um pouco sobre como que funciona essa dinâmica de treinar pessoas, de fazer com que as pessoas fiquem de fato na empresa e comprem a ideia, comprem a proposta, vista a camisa da empresa, porque hoje eu vejo até dos meus próprios clientes uma rotatividade muito grande, uma dificuldade de ter pessoas engajadas com a empresa ali e abraçando mesmo a cultura, enfim, quero saber um pouco mais sobre como funciona. Inclusive, sabendo que tem pessoas que oferecem a mesma coisa, entre aspas, pelo preço mais barato, igual você falou mais no início ali. Eu tive que aprender na raça mesmo sobre gestão, porque eu era uma esteticista simples com o meu consultório e foi crescendo, graças a Deus, na clínica. E a demanda hoje em dia, todos os profissionais, todo mundo, não só da área da estética, sempre fala em questão da gestão, sempre porque
tá mudando, é a geração nova, né? Eles querem tudo muito rápido, então não tá mantendo a equipe. E aí eu tive que aprender, e hoje em dia, para ser gestora, lógico que eu apanhei muito, não foi fácil, mas hoje em dia eu vejo muita questão de conduzir mesmo, de ter sua equipe ali do lado. Então, sempre ter um direcionamento tudo muito aberto para a equipe, sempre falar, olha, os próximos passos, de colocar ideias. Gente, me traz ideia, vamos junto, não só colocar, olha, vai ser desse jeito e pronto, acabou. A equipe tem que fazer parte ali, eles têm que pertencer. Então, eu acho que é esse o diferencial mesmo, de ter a equipe alinhada, eu acho que é basicamente isso, de colocar... Desculpa, não, mas eu acho que em cima disso também é de não ter o medo de achar que aquela pessoa que eu estou passando as informações vão ser concorrentes, não enxergar os outros como eu acho que as pessoas estão concorrente. para crescimento. Eu já tive gente da minha equipe que eu falei, olha, não te cabe aqui mais, pelo amor de Deus, vamos crescer. Exatamente, porque quando a gente vê que o profissional tá ali e o espaço já tá pequeno para eles, a gente tem que simplesmente falar, olha, conduzir. E na nossa área é muito isso, a pessoa aprende com você e depois vai abrir um espaço, vai ser concorrente ou não. Eu acho que tá mais para agregar também, mais para poder ajudar ali, principalmente na parte da estética. Quando eu era mentora, muitas minhas mentoradas falavam isso. Eu tenho medo de colocar e investir para as minhas funcionárias ali, aprenderem, às vezes levar ela num curso, levar ela num treinamento. Só que o que acontece? Enquanto essa funcionária sua está dentro da sua loja, do seu estabelecimento, é melhor ela treinada ou não? Sim. Então, investe nela enquanto ela está ali dentro. E até para o próprio gestor, porque eu só consegui hoje assumir o cargo de gestão, de sair dos atendimentos, por ter uma equipe muito alinhada e qualificada. Eu quero o melhor para o meu paciente. Meus pacientes, eles queriam a Thaís atendendo. Não, hoje eu tenho os melhores profissionais na minha equipe que eu falo, olha... não faz... a pessoa, ela tem que estar ali, ela tem que aprender. Sim. Porque eu quero o resultado do meu paciente. Eu vou estar feliz com o resultado do meu paciente. Então, eu preciso de um profissional bom. Então, e principalmente na questão da estética, que a gente está ligado muito à questão de saúde. Se a pessoa faz alguma coisa errada, é o meu nome que está na frente. Então, eu preciso que o meu profissional saiba do que ele está fazendo. Então, toda técnica, treinamento, quando tem curso, às vezes eu prefiro saber ali, mas eu prefiro encaminhar meu profissional, vai lá e faz o curso, do que eu mesmo eu não estou no dia a dia, eu não estou atuando mais. Então, faz toda a diferença. Essa questão de alinhamento de equipe é muito importante, porque as empresas, elas precisam ter toda a equipe alinhada com a cultura, com quem é o cliente, como que eu quero tratar esse cliente. Então, hoje, dentro da IA, como que a gente faz isso? Já que a nossa IA é uma IA super personalizada, a gente coloca tudo isso dentro dela, dentro da plataforma Yark, que é a cultura, como que o cliente vai ser atendido, o que é prioridade para os gestores ali, o que eles buscam, para quando... Seja uma pessoa nova que começou essa semana, às vezes ela não tem tanto conhecimento dos procedimentos, ela não tem tanto conhecimento do processo interno da empresa, ao invés de você gastar muito tempo ali treinando essa funcionária, ela entra na plataforma, olha, o paciente aqui está me perguntando como funciona tal procedimento. A própria IA já vai entregar isso muito bem alinhado em como que é o processo que ela deve fazer, como que ela vai seguir a partir de então. E aí, isso vai trazer esse alinhamento, vai facilitar a vida dos gestores para não ter que ficar treinando tanto. E outra coisa que a gente já descobriu que muitas empresas, clientes nossos estão fazendo, é usando essa IA para também diminuir custo. Então, ao invés de você contratar uma pessoa muito, vamos supor, uma júnior, uma sênior ali para uma função gerente muito bem, já com experiência em estética, por exemplo, você pode contratar uma pessoa recém-formada para ela aprender ali com você, só que isso usando IA. Por isso que a IA ela vai potencializar essa pessoa, você vai pagar menos por ela, mas a IA vai estar potencializando ela e direcionando ela como se ela já fosse uma super experiente. Para mim faz muito sentido. Para mim, eu imagino que eu contratar, 2 cenários, eu contrato uma pessoa para trabalhar aqui para mim, para fazer o atendimento. Se essa pessoa não está bem treinada, ou então não está contribuindo do jeito que eu tenho para a visão, para o meu negócio, vai me gerar mais prejuízo em termos de clientes, fidelização, mais outras coisas, do que simplesmente depois dele decidir falar assim, olha, eu quero abrir meu próprio negócio. Acho que esse custo do funcionário sair e abrir o próprio negócio
é sempre muito menor do que ele deixar de trazer cliente para mim. Uhum. E eu acredito que a gente tem até orgulho, né, de ver que a pessoa passou esse Olha, que período bacana, perto isso da é legal. gente Sim. e que ela conseguiu, né, o próprio espaço, conseguiu crescer e, querendo ou não, com ajuda, né? Sim. Acaba que essas pessoas aprendem de fato com a gente. tenho Ex-alunos orgulho seus, disso. vamos falar assim, no caso de ex-alunos, né? Ou então ex-funcionários, se for o As caso. duas coisas, as duas Sim. situações são muito parecidas. Querendo ou não, quem trabalha com a gente, é da equipe, a gente acaba que essa pessoa tem que trabalhar como se fosse a gente. Então, a gente vai entregar um bom treinamento mesmo para essa pessoa. Uhum. E Vai no ensinar caso da todos os IA, passos. Não tem como. Você vai esconder seu segredo ali. Como que você esconde segredo, sendo que você quer o benefício para o seu paciente? Então, você tem Exatamente. que ensinar tudo. Mesmo correndo o risco de passar um mês, nossa, eu aprendi tudo aqui com ela, agora eu vou abrir meu negócio. Tá tudo bem, a vida é assim. A gente aprende a lidar com essas emoções, né? No, Tem que no ter essa início, maturidade. exatamente, no início a gente fica com receio mesmo. Nossa, eu vou treinar a pessoa, todos os meus estudos, todas as técnicas que eu já fiz, e aí a pessoa, o paciente vai querer mais ele do que eu. No início a gente fica com esse receio, mas depois fala, gente, você quer olhar para o seu paciente, você quer o resultado dele, você quer o bem-estar dele. Então você treina a sua equipe para trazer o melhor. Com certeza. E satisfação. com Sim. certeza. E que bom que as duas têm essa mentalidade, que não é todo mundo que tem, né? Tem muita gente que fica com raiva, que não quer treinar esses funcionários, que quando sai, deseja o mal. Não, a gente Então, tem elas que tanta mentalidade parecida, né, Thaís, que eu, quando dei a notícia para ela que eu estaria atendendo na região que ela também atende, que é o Vila da Serra, eu tive 100% de apoio. Uhum, Né? sim. Ela realmente abraçou a ideia comigo e a gente sempre conversa, né? Não é concorrência, na verdade nós precisamos uns dos Isso. outros. Sim. Estamos alinhadas, né? Uma ajudando a outra. Do jeito que as pessoas pregam a palavra concorrência, é uma coisa, às vezes, até muito carregada, não é uma coisa bem negativa, ela não aparenta ser Pesa, uma né? coisa sadia. Uhum. E ser um colaborador do outro, assim, poxa, se eu fosse do ramo de IA, vendo do jeito que ela trabalha, não é pegar e copiar, não. Isso não. Mas assim, olha que legal que ela está fazendo, isso aqui é muito bacana. Então, eu posso aprender muita coisa aqui com ela e desenvolver o meu. Agora, pegar e copiar na íntegra, plagiar, aí é diferente. Poxa, O legal né? da IARC que a gente faz é que cada um dos agentes tem uma personalidade. Então, eles não são, como, vamos supor, né, ChatGPT. A gente tem vários agentes ali, mas é tudo a mesma pessoa, tudo ChatGPT. Dentro da plataforma nossa, não. Dentro da IARC, cada agente tem uma personalidade, um nome, um rosto diferente. E para cada um dos nossos clientes, cada usuário tem... cada pessoa que vai usar dentro da empresa tem um usuário. E aí, a plataforma, os agentes, eles conseguem entender o que é a necessidade maior. Essa pessoa aqui, esse usuário, ele precisa desenvolver mais a comunicação. Então, eu vou treinar esse usuário, entregar um direcionamento para ela de uma forma que explore mais isso. Ou seja, a plataforma está unificada em contexto, mas ela entende a individualidade de cada usuário também e treina ele de forma diferente. Olha que maravilha. Fantástico, né? E eu acho que é isso também com a gente, a personalidade. Às vezes o cliente ele vai gostar mais da personalidade de um profissional do que do Sim. outro. E a gente tem clientes em comum, a gente atendendo na mesma área. Eu sou do corporal, a Adri do facial, mais voltado para essa área. Então a gente tem uma cliente que fala, nossa, ela ia ser boa para tratar com você tal procedimento. Sim. A gente conversa mesmo sendo da mesma área. Mesmo Não, atendendo na mesma e é região. ótimo porque a gente alinha os benefícios de um Exato. procedimento com o outro. Uhum. O que um vai ajudar se ela me indica uma paciente para um determinado procedimento, eu sei que ela vai vir com a saúde impecável, porque a Thaís olha todo esse Já processo. conhece o procedimento. Eu já tenho metade do caminho Eu sou muito ligada à resolvido. saúde. A Eu falo que procedência você já conhece, tá Tenho testado. certeza. eu Até falo que a o mapeamento estética- fica até leve. A estética só dá resultado se tiver um corpo saudável. Então, o corpo precisa estar em equilíbrio. Eu não entro em nenhum protocolo se a pessoa não tiver cuidado da saúde primeiro. E essa é uma curiosidade. Uma coisa que você não faria de forma nenhuma. Isso aqui eu te pago uma grana altíssima para fazer. Isso Eu vou falar um, abrir e faço. falo outro, mas faço. Camuflagem não faço. Eu gosto de tratar o corpo. Então, camuflagem, pra mim, é um procedimento que eu não gosto.
Eu não faria. Eu não posso atuar com PMMA, mas se eu pudesse, eu também não faria. É um procedimento Jamais. também que não dá. É bem arriscado, É né? muito arriscado assim. Bastante. Muito. É uma bomba relógio. É. E é muito complexo também de falar isso num podcast, porque É polêmico. é bem polêmico. Não sou contra, não tenho nada contra quem faz. Eu tenho pacientes, inclusive, que fazem. E a gente tem todo um processo. Porque não é Eu trato todo mundo elas. que dá resultado errado. Mas quando Não. dá é muito ruim, né? É brabo. É porque, na verdade, não depende do procedimento, depende do corpo do Do paciente. organismo. E aí, o corpo do paciente quer uma resposta, não é o procedimento em si. Então, a pessoa ela é livre, o profissional é livre, mas você não sabe como que seu corpo vai estar daqui 5 anos, 6 anos. Como que vai reagir? É Exatamente. isso que traz, como eu e a Thaís, a gente lidar muito com essa questão da saúde e do cuidado lá na frente, a gente tem essa responsabilidade com o paciente, então, querendo ou não, isso pra gente é impactante. E de camuflagem, o que seria essa camuflagem? De olheira, de estria. Eu já tive pacientes que procuraram para tentar reverter o procedimento, mas não tem como. E aí, por exemplo, vou para a praia, quero tampar minhas estrias. Faz o procedimento de camuflagem. Nada contra quem faz. Mas como eu atuo com uma abordagem mais voltada para integrativa, eu não gosto muito. E aí a pessoa bronzeia e volta com o quê? O pigmento na pele. E aí, ao invés de conseguir tentar amenizar, tá piorando. Porque a pessoa vai ficar mais um tempo bronzeada. E aí o local que tava ali aquela estria, o local que tava aquela olheira aparecendo, tá com pigmento. E aí fica mais aparente. Então, eu particularmente é um procedimento que eu não gosto. Se vai tratar uma estria, eu prefiro tratamento mesmo. Vamos melhorar a pressão de produção de colágeno e elastina naquele local. A olheira, mesma coisa. Procurar um procedimento para amenizar. Ai, vamos ver qual tipo de olheira que é. Nada para tampar. Então, eu sou meio contra, mas não faço na clínica. Não é contra quem faz, mas... Não é contra quem evita. faz. É um procedimento que eu particularmente não gosto. E você? O que você não faria? Porque Alguém na área De forma que- automação, de repente. Exatamente. De forma nenhuma eu faria automação. Para mim, o principal hoje é a personalização, entender a individualidade de cada pessoa. Então, hoje eu prezo muito pela personalização e essa potencialização da equipe, potencialização do humano que vai ter contato com o cliente, o humano que vai produzir um produto, fazer um serviço. Então, eu não acredito em robôs que vão executar tudo ali de forma rápida, prática. Isso pra mim, tudo que é milagre não existe, assim, de Até a robô. estética também. Tudo que promete Aham. milagre não dá. tudo que é muito rápido, Não, você pode não dá. suspeitar em primeiro Pode. lugar, né? Uhum. Aqui, Deve. por falar nisso, por exemplo, você olha, se eu quero tratar de estria, eu vi um tratamento ali num centro estético X e tal. Se eu quiser entrar em contato com vocês para... E isso vai estar aí, viu, galera? O Instagram de cada um delas, elas que se virem com horário de sono, respectivos A equipe vai maridos. trabalhar, não se preocupe. Mesmo. Se virem. Então, por exemplo, se eu quiser fazer isso, olha, eu vi em tal lugar uma coisa que promete isso. Eles podem, essas pessoas devem entrar em contato com vocês, perguntar, pelo menos Sim, tirar a dúvida. gente tira todas as dúvidas. Se não conseguir tirar a dúvida ali pelo WhatsApp, a gente marca uma consulta e consegue tirar todas as dúvidas. Ótimo. É o mais Ideal, interessante, né? né? Que a pessoa realmente entre em contato, marque uma consulta. Principalmente falando de procedimento estético. Eu acredito que a IA, existe ali uma forma de conhecer online, né? Uhum. É um pouco mais simples. Sim. Mas no nosso caso, é interessante que a pessoa faça ali uma avaliação presencial com a gente. Ó, bacana, Sim. bom saber. E com você? Bom, comigo eu sempre faço aquela pergunta, né? Você gosta de ser respondido por um robô quando você vai entrar Eu em não. contato? Pois é. Eu não. Primeiro, Ninguém gosta. ô, coisinha Eu tenho chata. preguiça Ninguém também. gosta. Nossa. Então por que você vai pegar e colocar o seu cliente? Nessa situação. robô. Mas Não tem como. E eu sei que isso é muito... Brilha os olhos, tipo, nossa, eu não vou precisar mais se preocupar com o atendimento. Ah, Mas e aí? não é simples. Sabe Não uma é coisa que eu simples vi assim. nesses anos de processo de gestão? Quando eu fiquei mais próximo do WhatsApp no contato, por exemplo, pós-venda, eu faço. Se eu não faço, a minha sócia faz. Porque a gente manda uma mensagem, eu sou do áudio, então a pessoa já vê e aí fala, nossa, a Thaís parou o tempo na rotina dela para mandar um áudio para saber como que eu estou.
Então, esse tempo, antes a recepcionista mandava, ei, fulana, tudo bem? Passando para saber como foi seu procedimento ontem. Aí, todos os dias era a mesma mensagem. Então, hoje em dia, a gente faz esse pós-venda e eu vi que aproximou muito mais o nosso cliente. Porque se tiver, normalmente, 99% é um feedback positivo. Mas se tiver um negativo, a gente pega aquilo ali e fala, olha que bacana, se fosse para um robô ou uma mensagem automática de, a recepcionista mandou, a pessoa não manda, fala, tá tudo ok. E aí, quando não, olha, é com você, peraí, deixa eu falar, aconteceu isso, que a gente já pega e fala, olha, vamos mudar? E aí, a gente já muda todo o planejamento, às vezes, com um feedback, já melhora tudo. Então, a gente faz isso. O feedback do cliente é essencial. Então, é onde vai moldar todo o crescimento e a experiência dele ali dentro e os seus resultados, consequentemente. Então, escutar o cliente, ter o contato com o cliente é o principal. Os dois lados aprendem, né? Os dois lados aprendem. Tanto ele vai ter um atendimento à altura, pelo que ele está pagando, e você vai aprender demais com ele. Então, você vai conseguir entregar tudo de alto valor ali para ele, a experiência, o contato. E a IA não vai conseguir substituir isso, ela vai te ajudar a trazer isso de forma ainda mais estratégica, mas ainda sem ser 100% ativa. Eu vejo que todo mundo, foi colocado desde o início, todo mundo quer uma coisa muito rápida, mas não está querendo sentar para entender o processo, que é o que você falou lá do início. E olha como é que a gente conversa e volta no mesmo ponto. E isso funciona, né? Acho que preciso me corrigir. Para quem é pequena, média e grande empresa, o pequeno empresário, o microempresário, quem está começando ali agora, tem um número menor de clientes, ou então está indo na onda, e ali que ele pode travar bem o crescimento dele, porque é uma viradinha de chave que pode fazer muita diferença lá na frente para ele. Porque você começa pequeno e cresce. Em toda reunião que eu faço alinhamento com a minha equipe, eu falo, olha, o nosso diferencial é o atendimento. Porque clínica de estética tem toda esquina. Exato. Lá a gente está na região central de Nova Lima. Então, na rua que eu tinha a clínica antes, eram 6 clínicas de estética. Eu falava, por que as pessoas estão escolhendo a gente? Uma vez eu fiz uma campanha de dar um docinho para cada cliente que entrasse no dia. Eu não tinha noção de quantos clientes que eu tinha ali. Eu sabia o básico, e aí quando eu encomendei 200 docinhos, aí foi embora na primeira semana, eu falei, meu Deus, a gente tem muito cliente. Sim, hoje a gente tem um aplicativo que a gente consegue ver a média de cliente que entra por dia, mas no começo, eu sempre falo com as meninas, olha, gente, eu cresci por conta de atendimento. Então, o diferencial nosso é o atendimento. Se não tá bem no dia, é melhor não atender, troca a equipe, não faz esse atendimento, porque a pessoa sente. Você entra lá e fala, nossa, hoje você tá mais triste. Teve um dia que eu gravei uns stories, a minha cliente mandou assim, Thaís, apaga. Aí eu falei, por quê? Ela falou, não, você tá cansada. Aí eu falei, tô. Ela falou, não, apaga, não tá legal. Aí eu falei, opa, ok. Fui lá, apaguei. Eu falei, olha só como que os nossos clientes conhecem a gente. E nos seguem mesmo, Sim, acompanha. Se eu não posto nada, fala, por que você não postou nada? Tá tudo bem? E é muito gostoso esse carinho. Não, isso é ótimo. É onde a gente se sente diferente de outros profissionais, porque a gente sente esse calor dos pacientes com a gente. Eu tenho uma cliente que ela tá comigo desde 2020, e aí um dia ela fez um depoimento maravilhoso, que eu espero que ela deixe eu postar um dia, mas ela falou assim, eu mando mensagem pra Thaís todos os dias. E aí ontem a gente tava brincando, ela falou, vou te parar de mandar mensagem. Eu falei, não, eu amo, porque eu respondo do jeito que dá. Ela fala, é do jeito que eu tenho tempo. Mas eu amo esse carinho, porque às vezes, nossa, não apareceu hoje. O que tá acontecendo? Você não apareceu nos stories hoje. Eu falo que isso é muito legal, porque às vezes você não tá num dia legal, e aí você fala, ai, vontade de desistir de tudo. E aí você vê uma mensagem dessa, você fala, nossa, a gente tá no caminho certo. Isso faz toda a diferença. E aí volta numa outra coisa que todo mundo bate, que é querer colocar todo mundo dentro da mesma caixinha. Individualização de serviços. Vocês promovem isso na clínica, né? Cada um, o formato do meu rosto é um. Os meninos que estão aqui, o formato é diferente. Sim. Então, eu preciso, para eu fazer, para ficar do jeito que vai ficar bacana, o procedimento é um, para eles é outro. Você vendo a necessidade dela é de um jeito, e da Adriane é outro. Sim. E precisa disso, gente.
E Exatamente. todo mundo está pulando esse processo. A geração é a época, né, dos 3 primeiros segundos. Eu entendo para gerar um engajamento, para prender a atenção, mas a que custo? A Adri falou isso na outra entrevista, que tem gente que fala que é para causar mesmo, para depois gravar um segundo para desmentir o primeiro, e depois vira uma coisa. É uma manipulação, né? É. E é perigoso isso. Mas a gente escolheu Que trabalhar com a desinforma. verdade, É. né? A gente escolheu trabalhar com a verdade, a gente se deu super certo, né? O nosso formato de trabalhar, essa questão que a gente gosta de ter um trabalho personalizado para cada um dos nossos clientes. Nós somos clientes umas das outras. Sim. Então, assim, além de tudo isso, eu quero já divulgar aqui em primeira mão para vocês que nós estamos nos unindo mais uma vez agora, né? Olha, Esse encontro não é em saindo do vão, forno. isso, Saindo do forno aí, que nós estamos nos encontrando agora para não só fazer esse podcast, mas também para alinhar mais algumas coisas que vem por aí, um evento que tudo que a gente está falando aqui, né, sobre superação, sobre se transformar de acordo com a tecnologia, o avanço do mercado, gestão de pessoas, como aplicar a IA de forma estratégica e individualizada dentro do seu negócio, a gente está falando um pouquinho disso aqui, mas lá no evento a gente vai ensinar como a gente faz tudo isso na prática, no nosso dia a dia, e nós vamos ainda colocar a mão na massa, porque a gente não quer só fazer teoria e estar ali no palco falando para todo mundo anotar e sair de lá sem saber o E aí que vai todo mundo fazer. Fica perdido, fala, nossa, Fica que legal, perdido. e agora? O que eu Como faço? sempre, Qual que é o próximo né? passo? Nós somos famosos por isso. A Nós gente somos gosta de famosas, pôr a mão na exatamente. massa. Eu vou falar número aqui só isso com mesmo. brincadeira. Paguei R$ 9,90 para eu mesmo não fazer nada. Tipo isso. Exato. Não, lá eu vou colocar a mão na massa mesmo. Você vai colocar a mão na massa, nós vamos sair de lá com cada uma de nós vamos ter um tempo para fazer um plano de ação com todas que estiverem ali no evento. Por isso que vai ser um evento muito limitado, Olha aqui. muito exclusivo, porque a gente gosta disso, a gente gosta de dar atenção para quem tá com a gente. Então essas pessoas que forem no evento, que vai ser um evento muito único, nem sei se vai ter mais de novo, porque a nossa agenda tá bem apertada, né? Tá uma loucura Tá pra uma chamar a loucura. data. É, Mas eu tenho certeza que quem for vai sair de lá com todas essas áreas muito bem estruturadas e pode ser uma oportunidade única. e deixa eu repetir aqui, porque eu brinquei com R$ 9,90. O Bruno falou que custa R$ 9,90 Pelo e amor tem de 3 para me bater aqui. Não é isso. Foi o R$ 9,90 é só para ilustrar. É, ilustração, gente, Isso, não é. tem como. Até pelo nível do evento que a gente está Exatamente. preparando para vocês. a Vai ser incrível. entrega, qualidade, conhecimento. Conhecimento é tudo. Eles falam que conhecimento não aplicado é conhecimento morto. Mas é verdade. Então, não E é as o pessoas caso estão aqui. cansadas, né, de pessoas que estão fakes. Uhum. Na verdade, a gente veio com esse evento com esse intuito, com essa programação de quebrar isso e realmente captar esses depoimentos no pós com o sucesso de outras mulheres também, porque é isso que a gente quer. Olha, Mulheres de Transformar as sucesso. vidas. isso aí teve uma pessoa que falou comigo que chama papagaio de pirata. É aquele que só repete o que todo mundo fala. Então não tem papagaio de Não, pirata, não vai não. ter. Não. E a gente entrega. acredita muito nisso de nós nos unirmos e crescer juntas. Não é porque nós Sim. somos mulheres que a gente vai ter rivalidade uma contra a outra, que a gente vai comparar um trabalho um com o outro. Não, a gente quer crescer junto, mesmo sendo de áreas diferentes. Eu peço informação para a Adri, para a Tatá, a gente troca muito. Então, a gente tem sempre muito a aprender com todas nós e a gente quer levar mais pessoas junto com a gente. Então, é por isso que a gente está Ótimo. querendo criar esse evento que vai ser muito único, mas que a gente quer olhar para esses negócios de forma personalizada e entregar para essas pessoas que estiverem lá o próximo passo mesmo. E, literalmente, voltando a repetir, com a mão na massa. Com a mão na A massa. mão na massa. Cada um fazendo o seu sob supervisão. Sim. Isso mesmo. Olha que Vai ser maravilha. fantástico. Já estou Perfeito. ansiosa. Agora, eu sei que vocês três vão ter que se virar para responder de madrugada as pessoas que estão, que ficaram curiosas. Eu prometo com não isso. automatizar esse atendimento. Ótimo. A resposta não será automatizada. Não. Perfeito. E perguntem mesmo, que a gente Sim. quer isso, a gente quer Sim. perguntas, a gente quer que as pessoas interajam com a gente, conversem mesmo, porque vai ser algo muito único e humano. Uhum. E para ver que não é promessa vazia. Não. Sim.
Quem já teve a oportunidade de estar com a Thaís, comigo, a gente nem precisa falar muito, né? É um evento de empreendedoras, então a gente está unindo empreendedoras, não só do ramo da estética, mas de ramos em geral. Mulheres empresárias, porque tem as mesmas dores, né? Uhum. A gente sabe, a gente tem o mesmo propósito. Preconceitos. Sim. E nos fortalecer, né? Realmente trazer um conteúdo de valor. E eu tenho certeza que esse conteúdo novo que a IA vai, né, tá ali com a gente, através da Nayara e todo o conhecimento que ela tem, vai favorecer muito essas empresárias que estão começando, ou até mesmo que estão lá na frente, mas estão com dificuldades. Que a ideia é essa. Sim, exatamente. Maravilha. Olha, o que eu vou fazer aqui, talvez, quando eu sair aqui para fazer um lanche, pode ser que eu seja apedrejado, mas não será por maldade, não. O papo tá sensacional, já me deu mais ideias aqui. Talvez eu ainda não durma direito por causa disso hoje. Acho que vocês com ideias também aí, talvez, não sei se acontece assim com vocês, mas comigo acontece. Então, já está aberta a temporada de novas ideias aqui pra gente trazer para mais pessoas. Sim, com Vocês certeza. Falou com as pessoas certas. Eu já ia falar, Topa, a gente né? não brinca em serviço, A não. gente Então, não ótimo. brinca, não. Então, ótimo. Então, mais novidades aí para vocês, em termos de... Eu aqui é com podcast, né? Dos nossos bate-papo aqui e muita coisa. Agora, o que elas vão trazer... Veremos. Aguardem, Próximos capítulos. vai valer a pena. Muito. Meninas, meu muito obrigado mesmo por Nós que aceitarem agradecemos. esse convite. Veio de longe, veio de semi-longe. Semi-longe. É aqui pertinho, mas para vir a pé é ruim. Não dá. Não dá. É. Sem Eu condição. consigo Eu vir a também, pé. é. Tênis confortável. Mas, e com a agenda, de liberar a agenda de vocês também, fazer muita coisa. A gente que Imagina, agradece essa oportunidade, Agradeço né? muito. Eu falei no primeiro e vou falar novamente. A gente fica muito à vontade, né? Sim. Por saber que é um momento que a gente é a gente. Uhum. A gente não precisa realmente inventar história, Não. Sim. usar a IA para mentir, Exatamente. né? É. Somos nós e a gente está aqui para provar que é possível sim trazer a tecnologia e a verdade juntas. Sim, porque quando a gente usa IA o tempo todo, muita gente se esconde atrás da IA e na hora do vamos ver, não dá conta de bancar. Exato. Sobre Isso é isso. E a verdade. gente tá aqui bancando e mostrando que a gente tem experiência, que a gente tem conhecimento. E quem quiser saber mais disso vai ter que ir pro evento para saber e ter a nossa mão ali dentro do negócio Tá dela. feito o desafio. Tá feio o desafio. Vamos ver quem que vai estar lá, né? Sim, sim. E pode perguntar aí para as meninas à vontade. Tá? Pergunta mesmo. Manda Manda mensagem. mensagem. Bom que a gente já vai ter inspiração para os próximos. Isso Exatamente. mesmo, pode tirar todas as dúvidas. Isso mesmo. E eu também quero agradecer. Vim de longe, mas foi um prazer. Eu sempre tive vontade, comentei com a Adri e ela falou, nossa, um conhece o outro, né? Vai puxando. Então, eu quero agradecer você, mas também a Adri, que fez esse convite. Me sinto muito honrada de estar aqui hoje e espero que nos vemos mais vezes por aqui, né? Com certeza. As portas... Se eu falar que as portas estão abertas, eu vou falar que a porta do estúdio está mentira. fechada, porque precisa de estar fechada. Só a porta ali. Mas, literalmente, portas abertas, mentes que fazem a diferença na vida do próximo, eu quero aqui dentro. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço a Adri também pela parceria de Ah, sempre, de né? sempre, né? Lembrar de mim, a Nai de mim tão longe. Pois tá é. aqui. Eu tenho certeza que é só o início de uma conexão muito Com grande. certeza. Acredito Nossa. nisso também. Com É. certeza. Com certeza. E nos sigam nas redes sociais, né, gente? Verdade. Vai estar Pode sempre seguir, embaixo, isso vai estar mesmo. sempre Tá No tudo meu embaixo. caso, embaixo. nas minhas redes sociais. Nasce, isso, nasce, que a gente fica É, até nasce. perdido. E é sobre isso. Obrigada, Bruno, mais uma vez. Eu agradeço. Muito obrigada.